Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Tatiana Amaral e sou professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. E este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG. E este é o 34º episódio do Em Construção, no qual nós iremos falar sobre customização em massa. Conosco está a Manuela Conte, que é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2016 e atualmente é doutoranda em Engenharia Civil do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu vou deixar você falar um pouco sobre tua formação, tua experiência profissional para os nossos ouvintes, Manuela. Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui com a professora Tatiana e com todo mundo que está nos acompanhando nesse episódio. Eu estou muito feliz em fazer parte dessa iniciativa e é uma ideia fantástica a gente utilizar um podcast para levar mais públicos esses assuntos tão pertinentes da construção que muitas vezes ficam restritos à sala de um congresso ou a um artigo ou um ambiente empresarial, né? Então, falando um pouco sobre mim, eu sou a Manuela Conte, eu sou arquiteta urbanista formada pela Federal do Rio Grande do Sul e eu trabalhei alguns anos com projetos de diferentes escalas e eu ingressei na área acadêmica no mestrado em 2018 e desde então eu venho trabalhando com o tema da customização, agora no doutorado, sob orientação do professor Formoso e da Márcia Echeveste. E o nome do programa é PPGC, mas ele é muito conhecido como NORI, que é uma referência também no Lean Construction no Brasil e na comunidade internacional. E em relação ao Lean, eu trabalhei com a Climb, que é uma consultoria Lean criada pelos meus colegas do doutorado Bernardo e Marcos. E no mestrado, eu trabalhei com o tema da integração do cliente na customização de edifícios residenciais. E atualmente eu estou desenvolvendo doutorado agora no contexto off-site, na construção industrializada de casas. E o foco da minha pesquisa é analisar a demanda dos clientes, analisar o portfólio da empresa e ver se esse diálogo está sendo bem orquestrado e quais são as oportunidades relacionadas a essas áreas e também a conexão da customização com modularidade, plataforma, que são temas com uma sinergia muito grande. E, Tati, eu estou muito feliz de poder conversar com vocês hoje sobre esse tema, que eu sou muito apaixonada, eu acho um tema super interessante, porém ele ainda é pouco explorado, pouco difundido, então eu estou muito grata por essa oportunidade. Nós é que estamos gratos com essa aproximação, né? Eu acho que você foi muito sensível com relação a isso, né? Aproximação desse tema, que às vezes está dentro da academia, mas que é tão importante para as empresas construtoras e para as pessoas que nos escutam também. E é dentro desse universo que nós iremos conversar hoje, né? Sobre customização em massa, né? Que é uma estratégia utilizada para aumentar a geração de valor. Nós já falamos sobre geração de valor anteriormente, a partir do fornecimento de produtos que atendam aos requisitos do cliente. O cliente ele passa a se integrar na geração de valor por meio da definição ou modificação da solução individual a partir de uma linha de opções e componentes pré-definidos, já pensados aí pela empresa construtora. As empresas buscam, por uma solução eficaz, obter uma integração do cliente por meio de uma experiência de compra na qual este cliente se sinta preparado para tomar decisões, compreenda o espaço de soluções e estabeleça relações de confiança e lealdade com a empresa. É tudo que a empresa precisa, não é mesmo, Manuela? Exatamente. Esse é um assunto sensível, complexo, no qual nós iremos discutir hoje. Bem, vamos lá pelo início, né? Tente explicar para nós, Manuela, de uma forma mais simples, o que é customização em massa? Então, professora Tatiana, eu acho que tu já resumiu muito bem o que é a customização em massa. Ela é uma estratégia que ela tenta fornecer produtos e serviços que vão atender ao maior número possível de requisitos de diferentes clientes, sem que com isso haja um aumento muito grande no preço ou no prazo de entrega. Então, a customização ela é muito associada à geração de valor, porque ela vai considerar a individualidade da percepção de valor de cada pessoa. E ela vai levar, então, em consideração que cada cliente tem desejos, tem necessidades, tem sonhos diferentes. Isso não significa que a empresa vai oferecer tudo o que o cliente quer.
Isso se chama personalização, que a gente vai conversar ao longo aqui desse podcast um pouco mais sobre isso. A personalização, ela entrega produtos únicos, que eles são quase que produzidos artesanalmente. A customização não faz isso, ela vai buscar entender a demanda do cliente, traduzir essa demanda em um conjunto de opções que vão atender ao maior número de clientes possível, mas essas opções vão estar respeitando as capacidades da empresa. E claro que essa estratégia nunca vai atender 100% dos clientes, não é esse o objetivo. Uma porcentagem desses clientes sempre vai querer um produto personalizado e vai pagar mais caro por isso, principalmente quando a gente fala dos segmentos de mais alta renda. Então, uma definição que eu acho muito bonita é que a customização é a democratização do design, que é o nome até de um livro do professor Duarte. E sem a estratégia de customização, ou o produto é muito caro, ou ele é igual para todo mundo. E a customização democratiza o acesso ao design e a encontrar produtos que atendam às nossas necessidades por um preço justo, pagável, né? Então, agora trazendo alguns exemplos para a gente conseguir visualizar, o exemplo clássico é quando a gente vai para um restaurante, tem um menu com algumas opções pré-estabelecidas, onde a gente escolhe o nosso prato dentro de um determinado grau de liberdade. Então, alguns restaurantes vão vender o prato fixo, outros vão permitir que a gente escolha um acompanhamento, tire molho, adicione batata frita, adicione salada. A Dell é outro exemplo, que ela permite que a gente configure o nosso computador de acordo com algumas necessidades que a gente tenha relacionada a processador, a memória. A Nike tem um programa que se chama Nike by You, que antes era chamado de Nike ID, onde a gente entra no site, pega um modelo específico de tênis e a gente escolhe a cor, escolhe a textura e faz um modelo único ali que tem a nossa cara. Quando a gente compra um carro, é a mesma coisa. A gente escolhe o banco de cor ou não, ar-condicionado, a cor, qual vai ser o sistema de mídia. Isso também é customização. E dois exemplos, acho que um pouco mais recentes, é aquela máquina de café, tipo a Nespresso. A gente tem uma máquina padrão, um conjunto de cápsulas com diferentes intensidades, estilos, e a pessoa escolhe a sua cápsula, ajusta o café do seu jeito, não paga muito mais caro por isso e tem um café rapidinho em mãos. E as próprias plataformas de streaming são um exemplo de customização, como a Netflix, a Amazon Prime, a Globoplay. A gente escolhe dentro daquele cardápio de opções qual filme ou série eu quero assistir. E aqui é um bom exemplo também do uso dos sistemas de recomendação, que são amplamente utilizados nas redes sociais. Então, o algoritmo vai refinar de forma que ele identifique, ele vai estar sempre em refinamento para identificar com mais precisão, para nos oferecer exatamente o que a gente quer. E essa é uma outra discussão também que existe dentro do mundo da customização e das tecnologias. Muito interessante. Eu até, na hora que você estava falando, eu fiquei pensando, nossa, e para a empresa isso é extremamente importante, porque a personalização, ela incorre muitos em custos, em atrasos de obra, porque são, igual você colocou, são particulares. Mas se a empresa consegue elencar, né, identificar uma tendência de alterações, ela pode se antecipar, né, dentro do planejamento de construção sem grandes perdas, né, sem grandes impactos, e isso é muito importante. E, nesse Exatamente. sentido, como essa estratégia reflete o avanço na gestão dos sistemas de design e produção e os sistemas de exigências dos clientes que são cada vez mais sofisticados? Tatiana, quando a gente olha para a linha do tempo do consumidor, a gente vê que a internet e a expansão tecnológica foram trazendo os clientes cada vez mais para o centro das estratégias de negócio, né? Então, se a gente olhar lá para a década de 80, pela primeira vez a gente teve mais capacidade de processar informação, o que fez com que a gente começasse a entender um pouco mais o comportamento do cliente. Até então, a empresa produzia em massa e quem quisesse compraria aquele produto. Na década seguinte, na década de 90, houve um empoderamento do consumidor e eles começaram a ser vistos pela primeira vez como indivíduos únicos pelas empresas. E isso levou o mercado de massa migrar para o mercado de nicho. Então, aqui as empresas começaram a adotar estratégias que aliassem a personalização com escala. Então, isso é um pouco da definição da customização. Eu tenho um certo nível de individualização do produto, mas eu consigo produzir isso em escala.
para que eu consiga abaixar o custo e ter um prazo de entrega bom também, mais próximo da produção em massa. Na década de 2000, com a expansão da internet e também com a era digital, houve uma transformação histórica no comportamento do consumidor, porque a gente começa a falar aqui dos usuários de internet, de reviews dos produtos nos sites, dessa vitrine gigantesca que é a internet, tanto para falar bem quanto para falar mal dos produtos, e também das compras online. Até então não tinha como a gente comprar nada nos sites, né? Então, com isso a gente começa a viver novas formas de fazer negócio e também novas formas de acessar o conhecimento. E isso também graças à capacidade de colocar informações nas nuvens, né? Na nuvem, que antes não era possível. E o cliente está muito no centro e cada vez com mais poder. A gente começa a observar que ele vai ganhando poder. E mais ou menos em 2016 a gente chega na quarta revolução industrial, onde a gente começa a conviver com cada vez mais digitalização, com tecnologias como simuladores, Big Data, redes sociais, Digital Twins, BIM, etc., entre tantas outras que a gente vem discutindo muito recentemente, até aqui em outros episódios do podcast, né? Então, a gente também tem a internet onipresente, passa a conviver com outro nível de velocidade, amplitude, profundidade das informações, das discussões, de tudo, e nesse contexto, a gente começa a identificar um novo comportamento nos clientes. Então, eles estão muito preocupados com a experiência de compra, com consumir de marcas que vão representar os seus valores, e também com isso, uma consequência que acaba criando um relacionamento com as marcas, um senso de comunidade, também a fidelidade é outra consequência. E aqui a gente vê a força e o impacto que tem nas nossas vidas esses sistemas de recomendação, que eu comentei na última pergunta. Eu até hoje não me acostumei totalmente com a ideia de ter meus dados todo o tempo, 100% do tempo coletados, do meu celular me dizer o que eu estou desejando, o que eu estou precisando, antes mesmo de eu ter mencionado ou digitado em alguma conversa. Então, nós como consumidores, sem a gente se dar conta, a gente está se acostumando cada vez mais com essa ideia de um produto totalmente ajustado à nossa necessidade ou ao nosso desejo, e ele chegar sem nenhum esforço e muito rápido na nossa mão. Pelo menos até clicar ali para fazer a compra, né? Então, isso é muito impressionante de pensar porque é muito recente. E quando a gente olha para a construção civil, a gente está muito distante dessa realidade. Então, agora, mais ou menos há 2 anos atrás, a gente começa a falar da indústria 5.0. Então, a gente mal entendeu que a indústria 4.0 já tem um novo termo, né? E o interessante é que a indústria 5.0 ela vai buscar sair um pouco desse foco só nas tecnologias, na eficiência, produtividade, etc., que é o foco da indústria 4.0, e ela vai começar a expandir essa discussão, incluindo temas como sustentabilidade, resiliência e o que tem mais conexão com a customização é um olhar muito centrado nos humanos, no bem-estar. Então, a indústria 5.0, ela propõe que a gente use as tecnologias com responsabilidade. E diante das características do tempo que a gente está vivendo, desenvolver os produtos que atendam às necessidades dos clientes vai ser cada vez mais importante. E aqui a estratégia de customização tem muito potencial, porque ela tem essa visão centrada no cliente e também está muito alinhada com a questão da sustentabilidade, porque a gente evita resíduos e por também a gente permitir que sejam pensadas opções de customização ao longo de toda a vida útil de uma edificação. Então, a gente vai permitir que aquela unidade habitacional seja resiliente dentro do ciclo de vida, tanto dos usuários, com as mudanças da família ao longo do tempo, quanto do ciclo de vida da própria edificação. Você trouxe temas aí que são super atuais, né? A questão da resiliência, do pensar no ciclo de vida da edificação, sustentabilidade, né? O fator humano como centro aí dessas análises, né? Não é só a tecnologia. E nós estamos discutindo bastante sobre isso. Muito bom, Manuela. E complementando essa pergunta anterior, quais as áreas de uma empresa precisam ser coordenadas para que a customização possa ser implementada? Tatiana, na estratégia de customização, as necessidades individuais dos clientes, elas precisam ser muito estudadas para que a gente consiga identificar quais são as variedades do produto que devem ser ofertadas, ou qual que vai ser esse nível de liberdade que eu vou dar para o meu cliente dentro do design que está sendo oferecido.
E isso vai depender muito das capacidades da empresa e também do segmento do mercado que a gente está falando. Então, a gente tem que lembrar que a customização acaba trazendo um certo nível de complexidade para a produção, porque ela vai inserir um grau de variedade nos produtos. Então, é bem importante que a empresa tenha uma produção estável e tenha um olhar voltado para a gestão, para poder lidar com tudo isso, com essa informação que é inserida, né, nessa produção que muitas vezes era antes padronizada. E nesse sentido, alinhar a estratégia de customização à filosofia Lean pode ser muito positivo. Então, professora Tatiana e todo mundo que está nos acompanhando, eu citei até aqui 3 aspectos importantes: os clientes, o produto e as operações. Então, esses aspectos representam as 3 principais áreas da empresa que precisam ser muito bem amarradas para que a customização em massa tenha sucesso. A primeira é a integração do cliente, onde eu vou identificar a demanda. A segunda é o design do produto, que é onde eu traduzo essas necessidades em especificações técnicas e no próprio design, né, do produto, e é onde eu também vou definir qual é o grau de liberdade que eu vou dar nessa escolha do cliente. E a última área é a gestão das operações e da supply chain, para que a gente consiga responder com flexibilidade, com agilidade, à produção desses produtos customizados. Então, por isso que eu acho esse assunto fascinante e também muito desafiador, porque ele envolve uma discussão muito ampla de vários aspectos de uma empresa. E nesse sentido, se uma empresa quiser utilizar a estratégia de customização, é muito importante que tenha uma boa comunicação entre todos os setores. E o primeiro passo é fazer um belo estudo de demanda. Não adianta nada a gente trabalhar meses no desenvolvimento de um produto, estruturar toda a nossa fábrica, cadeia de suprimentos, etc., se não vai ter ninguém que compre esse produto. Então, muitas empresas pulam direto para a etapa do produto e acabam definindo a demanda de forma mais intuitiva, ou a partir da perspectiva de uma única pessoa, ou até mesmo escutando um grupo pequeno de clientes que muitas vezes grita muito alto, mas não necessariamente eles vão representar todos os outros clientes, né? Às vezes o cliente que mais deu problema ali, que mais foi desafiador para a empresa foca naquilo e não significa que aquilo vai representar a demanda do mercado daquela empresa. E, na verdade, isso pode se transformar em um produto, né, que ninguém compre, e isso é um problema ainda maior no contexto off-site, porque os produtos no contexto off-site vão envolver uma complexidade muito mais alta, tem muito mais interdependência entre todos os setores, né? Por isso, a gente insiste muito na questão de entender de forma sistemática a demanda, e eu trabalhei por muito tempo com a Cynthia Hensky, que é uma doutora que tem alguns artigos muito interessantes que tratam sobre a identificação da demanda dos clientes, então se alguém tiver interesse pode procurar as publicações dela. Isso é tão importante, né, entender qual a demanda do cliente. E até utilizando a tua fala, existe um empreendimento aqui em Goiânia que eu sempre utilizo ele como exemplo, que eu acho ele fantástico no bairro errado. Então, assim, eu gostaria de morar naquele empreendimento, mas não no bairro que ele foi construído. E, sem dúvida, isso fez toda a diferença na velocidade de venda. Hoje ele está 100% vendido, mas ele teve um delay ali no tempo de venda que isso impactou significativamente a empresa, né? Faz muita diferença entender. Não adianta só ter um estudo do produto, um complexo estudo de design, se você não entender a demanda aí reprimida, a demanda do mercado, ou pensando nesse produto que vai ser lançado no mercado. Isso é muito importante. Perfeito, Tati. Eu acho que o teu. Ah, desculpa. Eu acho que esse exemplo é muito bom, porque às vezes, quando a gente pensa em identificar os requisitos do cliente, a gente esquece que o entorno, a parte do urbanismo, a relação que a pessoa tem com cada bairro, com o que eu tenho de atrativos naquele bairro é muito importante. E quando a gente fala na compra de uma casa, isso se destaca ainda mais, porque a casa está solta ali, ela não tem a infraestrutura do empreendimento. Então, tu tocou num ponto muito importante, Tati. Aqui em Goiânia, a gente tem um comportamento forte de consumo dos empreendimentos habitacionais horizontais, né, os condomínios, e que foi mais ainda acelerado, aquecido na época da pandemia, porque as pessoas se sentiam muito presas, né, dentro dos apartamentos, tendo essa necessidade de migrar para condomínios fechados, onde tivesse uma integração maior, áreas verdes, né, onde as famílias poderiam
usufruir, consumir ali abertamente, né, em um único lugar. São demandas específicas, né? E complementando, Manuela, como definir o nível de customização a ser ofertado para esses clientes? Porque isso tudo vai interferir em custos, em prazos, né? Como que a empresa construtora pode gerenciar isso de forma a não incorrer em atrasos, em aumento de custos? Para responder essa pergunta, eu acho importante a gente falar sobre a diferença entre personalização e customização. E para isso, acho legal falar do paradoxo da customização. Então, imaginem ali dois polos. Então, de um lado, a gente tem a produção em massa, que vai produzir grandes volumes e pouca variedade. E ela foi popularizada por Ford no início do século XX, particularmente com a produção do modelo Ford T. Então, você que está nos escutando já deve ter escutado aquela frase que o carro pode ser de qualquer cor, contanto que seja preto. Então, a produção em massa se tornou muito difundida, porque na época ela permitiu a redução dos custos e do tempo por meio da padronização, porque antes disso os carros eram quase que artesanais, praticamente ninguém tinha acesso a eles porque eles eram muito caros. Então, esse é um dos lados do polo, que é a padronização. Do outro lado desses dois polos, eu quero que vocês imaginem a produção artesanal como um outro extremo. Então, a produção artesanal, ela entrega produtos únicos, que são, no fim, produtos personalizados, produtos artesanais. E a gente tem aqui pequenos volumes e muita variedade, né? E com isso a produção fica muito cara e muito demorada. Então, eu demoro muito para conseguir ter o produto na minha mão. E a customização, ela está posicionada em algum ponto entre esses dois polos da padronização e da personalização. Então, ela vai pegar um pouco das características de cada um dos lados desse paradoxo. Então, ela vai procurar entregar grandes volumes do produto, com grande variedade, sem que o preço aumente muito, e tendo um prazo de entrega ali relativamente rápido. Então, não existe uma posição perfeita ou ideal, um nível de customização ideal entre esses dois polos, porque isso vai depender muito do contexto de cada empresa. E esse ponto em que o cliente passa a interferir na produção, na cadeia de valor, é super importante quando a gente fala do nível de customização, porque ele pode estar lá na definição da planta baixa, ou na alteração de algum revestimento, ou apenas na cor da parede, por exemplo, ou em alguma coisa que a gente possa alterar depois que o produto já foi entregue. Então, a definição desse nível de customização vai depender muito do contexto e também do segmento de mercado, como eu comentei anteriormente. Então, em um empreendimento de alto padrão, os clientes são muito exigentes, então eles vão querer níveis de customização muito altos. E muitas vezes, dependendo do qual que é esse segmento, o cliente só aceita a personalização mesmo, onde ele vai contratar um arquiteto, vai fazer tudo exatamente do jeito que ele quiser e ele quer ter um produto único. Ele vai, se a incorporadora entregar algum revestimento, alguma pedra, provavelmente ele vai tirar tudo e vai fazer tudo do jeito dele, porque ele quer ter um produto único, personalizado, e, consequentemente, esse produto vai ser muito mais caro. Já em um empreendimento de médio padrão, normalmente a estratégia de customização pode funcionar muito bem, porque a pessoa está disposta a pagar um preço um pouquinho mais alto para que as suas demandas sejam atendidas, né? E quando a gente fala de baixo padrão, é super interessante usar a customização, principalmente naqueles programas de larga escala do governo, como Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela. Por que que a gente tem que oferecer milhares de casas exatamente iguais se as famílias têm cada vez mais configurações distintas, se tem cada vez mais diversidade, né? Então, a gente precisa voltar 100 anos no tempo e falar como o Ford, você pode ter qualquer casa contanto que ela seja exatamente com essa configuração. Ou será que a gente pode tentar fazer diferente, né? Quem sabe oferecer 2 ou 3 variações de planta, sabe? Ou tirar um quarto para ampliar a área social. Às vezes são pequenos ajustes que entregam muito valor para o cliente. Então, eu deixo aqui esse questionamento para nós. Até fazendo um comentário da tua fala, Manuela, uma coisa, a gente já faz isso muito nos nossos empreendimentos, né? Pelo menos aqui em Goiânia sempre, até como forma de aproveitamento da área.
são ofertados no mesmo empreendimento, é um apartamento de 3 quartos, outro de 2 quartos, com áreas, metragens também diferentes, tendo 2 opções de produtos em um mesmo empreendimento, na mesma região, né? E aí você comentou de habitação de interesse social, né? Que eu acho que é super bem-vindo, são necessidades às vezes diferentes, pode ser ofertado uma configuração um pouco diferente com uma mesma área, né? Uma área próxima também, né? Então, Exatamente. a gente tem aí, e eu vejo isso muito como benefícios, né? No Brasil, como que você enxerga? Quais são os principais desafios aí da estratégia? Vamos dividir essa pergunta aí, desafios e benefícios da estratégia de customização. Eu acredito que os principais benefícios da customização sejam o aumento da satisfação dos clientes, porque eles vão ter as suas necessidades atendidas. Outro ponto bem positivo é a possibilidade, muitas vezes, de incluir o custo da customização no financiamento do apartamento ou da casa e na própria garantia, o que é um grande atrativo, porque o cliente já pega a chave com tudo pronto, ele não vai se incomodar daqui a pouco de ter trocado um piso e a empresa dizer, isso não foi a gente que executou, não está mais dentro da garantia. Então, ele não precisa ficar contratando uma equipe para quebrar uma parede, para colocar ou trocar um piso, para trocar uma pedra. E nesse sentido, outro benefício é o próprio aspecto sustentável, porque a gente ajuda a reduzir essa geração de resíduos que acaba sendo criado quando a família vai remover esses revestimentos ou fazer qualquer alteração no empreendimento para que esse empreendimento seja adaptado às necessidades específicas daquela família. E outro benefício é que a customização cria nos clientes a sensação de que eles contribuíram no design. Então, ele aumenta um pouco o apego pessoal pelo resultado final e até mesmo isso faz com que às vezes eles até estejam dispostos a pagar um pouco mais pelo produto porque eles colaboraram na sua concepção. Então, eles são coautores daquele projeto, mesmo que a empresa já tenha pré-estabelecido opções que façam sentido ali dentro do seu contexto. E uma pesquisa feita aqui no nosso grupo também indicou um dado muito importante, que é uma empresa implementou a estratégia de customização e isso fez com que o seu VGV aumentasse em 25%. Então, é uma baita oportunidade para a empresa, porque o cliente já está lá dentro, ele já foi conquistado, e a empresa pode aumentar o ticket ali de cada cliente, ganhar mais com isso, e ainda, de praxe, aumentar a satisfação e a fidelidade desses clientes. Então, falando um pouco dos desafios, eu vejo como um dos principais desafios, como eu comentei anteriormente, a identificação da demanda do cliente. Porque desenhar bem qual que é a cara dessa demanda é bem desafiador, né? E qual que é a cara dessa demanda que o meu produto precisa atender, precisa representar, né? E também é um desafio pensar como que esse cliente vai ser integrado no processo de customização, como que o produto vai ser apresentado para ele, né? E alinhando isso e também outro desafio é alinhar isso com a capacidade operacional. Então, se a empresa oferece opções demais, pode ser que acabe acontecendo o efeito do burden of choice. Que significa isso? É aquele desconforto que a gente sente quando tem opções demais. Sabe quando a gente vai em um restaurante, tem umas 20 páginas do cardápio e a gente fica meia hora para escolher um prato e quando ele chega, a gente acha que o do nosso amigo ou da pessoa da mesa do lado é melhor? Então, porque a gente tem um desconforto quando tem opção demais. Às vezes é melhor ter menos opções. A gente sabe, olha, esse restaurante estudou muito bem essas opções, esses pratos devem ser ótimos, algum desses eu vou gostar, né? Então, é muito importante estudar bem essa quantidade de opções que a gente oferece para o cliente para não causar o burden of choice. E outro desafio é a empresa ter estabilidade nos seus processos para absorver essa variedade. Então, para isso, o planejamento e o controle da obra precisam estar bem redondinhos, né? Também não adianta a gente querer implementar a estratégia de customização se a gente não tem a nossa produção estável. Aí pode virar um caos mesmo, pode se tornar um grande problema para a empresa. Então, também é muito importante haver uma boa comunicação entre os setores
para que essa estratégia seja bem sucedida, e também a gente sabe que essa comunicação é um grande desafio na maioria das empresas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou ouvindo a tua fala aqui, pensando assim que levantar essa informação não deve ser tão simples. Eu, particularmente, para mim, a customização aqui em Goiânia é algo muito incipiente. E aí eu até te perguntaria, como essa estratégia tem sido desenvolvida, utilizada em outros países do mundo? Porque aqui no Brasil, eu acho que isso seja bem recente, não é, Manuel? Não é um tema recente, mas na construção ele é sim, né? Dentro do que a gente vem observando na construção, eu penso que a customização tem sido explorada de forma muito tímida. Quando a gente olha para outros produtos, já está super avançado, já pode daqui a pouco até passar para personalização em massa, se a gente tiver uma empresa muito avançada em tecnologia, em uso de dados, mas na construção ainda é muito tímido a forma que a customização tem sido explorada, né? E as poucas empresas que utilizam acabam focando basicamente nas opções estéticas, como a troca de um revestimento, a cor de uma parede, sendo que as opções mais relacionadas à funcionalidade daquele imóvel têm um potencial enorme de gerar valor. Então, algumas empresas acabam oferecendo, por exemplo, a remoção de um quarto para ampliar a sala, o que é bem positivo, né? Mas um desafio grande que a gente vê nas empresas é que o produto muitas vezes acaba sendo desenvolvido por uma empresa terceirizada e acaba não sendo pensado desde o início sob a perspectiva da customização. Então, a parte da identificação da demanda, do desenvolvimento do produto e das operações não fica bem amarrada desde o início. Então, até conversando com pessoas de diferentes contextos, eu noto que se conhece muito pouco sobre customização. É muito pouco difundido e também é muitas vezes confundido com a personalização, que a gente já comentou anteriormente, que acaba assustando muito, principalmente os engenheiros da obra, né? Eles já se assustam porque eles, quando pensam em customização, eles acham que cada apartamento vai ser totalmente diferente do outro, e realmente isso traz uma complexidade absurda para a obra, né? No exterior, um excelente exemplo que eu gosto de trazer é o Japão. Eles trabalham com a customização e a industrialização há uns 50 anos já, e eles têm uma preocupação muito grande, tanto com a linha de produção, quanto com o tratamento dos resíduos, que aquele processo vai gerar. Isso a gente sabe que é uma característica muito forte do Japão, né? E também é um aspecto cultural deles. Eles têm multas altíssimas ali para descarte de resíduos, é algo impressionante. E também eles são muito preocupados com a experiência do consumidor. Então, eles têm showrooms fantásticos que parecem com uma cidade, assim, onde tu entra, tem uma vizinhança inteira de casas que funcionam como um catálogo vivo para te experimentar, sentir, tocar, tirar foto, fazer todas as perguntas, entender com profundidade aquele produto, né? E também tem prédios, tem um prédio com simulações de absolutamente tudo que a gente possa imaginar, de conforto térmico, simulação de idosos. Então, eles colocam na nossa perna um objeto assim que simula como se tu tivesse 90 anos, e daí tu sente toda aquela dificuldade de se locomover. Coloca uma barriga de grávida, tenta sentar, entrar numa banheira, enfim. Então, eles simulam esse uso, essa experiência de uso da habitação. Isso faz com que o cliente tenha um profundo conhecimento da relação dele com aquele espaço. Então, eles têm uma integração do cliente impecável, eles constroem um relacionamento muito próximo e duradouro com esses clientes, né? E também tem muito uso da tecnologia, pensando em facilitar a vida das pessoas, acompanhar a saúde, ter uma casa conectada, né, como a gente fala, e eles têm um foco real em sustentabilidade, não é uma palavra usada para marketing. Eles constroem casas com o objetivo de ter gasto zero de energia, uma casa quase que autossustentável, sabe? É algo impressionante. E um ponto que eu esqueci de mencionar é que eles não usam muito os menus de escolha ou os configuradores online. Eles querem ter esse contato próximo com o cliente. Eles querem que o cliente tenha uma experiência completa, que ele contemple o maior número de sentidos naquela. E também
tenha um suporte técnico para acompanhar aquela decisão, porque é uma compra muito cara, talvez seja a compra mais cara da vida de uma família, né? Então, por que que a gente acha que aquela pessoa vai conseguir tomar a melhor decisão por meio de um menu online, sabe? Então, será que esse suporte técnico não é fundamental para a pessoa entender o produto, depois ficar satisfeita com ele, porque ela comprou algo que ela realmente estava imaginando e estava alinhado com a realidade, porque às vezes uma pessoa olha uma planta baixa, ela não entende tão bem, outra entende melhor com 3D, outra entende melhor com uma amostra. Então, quanto mais sentidos eu atingir no momento dessa integração do cliente, maior a chance do cliente entender bem o produto e ficar satisfeito lá no final, depois da compra, né? E no Japão, eles também pensam em todo o ciclo de vida da edificação. Então, eles têm soluções interessantíssimas nesse sentido, inclusive de troca de alguns sistemas ou componentes do edifício e de extensões de garantia associadas a essas trocas. Então, as garantias vão se acumulando. Então, cada parte do edifício tem uma garantia diferente, sabe? Um tempo de garantia diferente. É muito interessante. E falando assim da questão da construção off-site, dois países que estão se destacando muito são a Suécia e o Reino Unido, que eles têm crescido muito nesse mercado. Então, se o pessoal quiser pesquisar um pouco sobre as empresas que estão surgindo, despontando nesses países. Isso é um outro assunto que a gente tem que trazer um pouco mais para cá, sobre construção off-site. Isso é extremamente importante, né? E você falou Uhum. do o comportamento no Japão, né? Eu até fiquei pensando assim, porque não sei, no Brasil o que eu tenho observado é que as famílias elas têm uma certa tendência de se mudarem bastante. Isso ocorre também no Japão, Manuela? Olha, Tati, eu não tenho ideia. Eu acredito, pelo que eu observei lá, que as pessoas tendem a ficar a vida inteira na mesma casa. Justamente por isso, a gente tem um mercado que oferece soluções para essa situação, né? Se tu trouxeste esse dado que tu observa que no Brasil as famílias se mudam muito, será que vale a pena para a empresa criar todo um sistema de extensão de garantias, de troca de subsistemas, se a família, quando daqui a pouco o imóvel atinge uma certa idade, ela prefere mudar de imóvel ao invés de permanecer ali? Mas será que se a gente trouxesse essa estratégia de customização pensando em todo o ciclo de vida, eu não favoreceria essa permanência das pessoas nos imóveis se eu conseguisse permitir diferentes configurações ao longo da vida útil dessa edificação? Então, eu acredito que no Japão eles tendem a ficar a vida toda na edificação, porque todo o mercado deles nesse sentido é muito amarrado em permanecer na mesma casa e fazer esses ajustes. E eu acredito até que deva passar de geração em geração, mas eu não tenho assim uma precisão nesse dado, é mais pelo que eu pude observar mesmo. Mas é bem interessante, né? Algo que a gente pode discutir sobre isso também. Uhum. Na verdade, você falou tanta coisa interessante, ó, sobre resiliência, sobre sustentabilidade, sobre indústria 4.0. A gente estava até tentando organizar aqui um evento aí do podcast em construção, mais um, bem em cima dessa temática. E, nesse sentido, como que você acredita que a customização pode auxiliar no desenvolvimento de produtos mais alinhados à industrialização especificamente? A industrialização na habitação iniciou com uma abordagem muito voltada para a produção em massa. E isso colaborou muito para que se criasse uma percepção negativa que muitas pessoas tinham e ainda têm sobre esse tema, porque era tudo muito padronizado, com muitos problemas de qualidade, porque eram sistemas construtivos inovadores que talvez não tivessem passado por todos os testes necessários para garantir qualidade, segurança, durabilidade. E ao longo dos anos, a gente nota que começou a se ter um olhar mais voltado para a qualidade e também para a flexibilização desses produtos, porque eles queriam melhorar a imagem que a construção industrializada tinha no mercado. Então, a abordagem mais recente da industrialização, ela vem com essa preocupação de atender às necessidades dos clientes. E isso tem sido possível
também graças às próprias tecnologias. Então, eu acho super importante esse evento que vocês estão planejando e amarrar todos esses temas, porque todos eles estão muito conectados, né? Para que um cresça, eu preciso do outro. Para que eu consiga avançar na construção industrializada, eu preciso ter um alcance maior, um preço mais acessível dessas tecnologias e assim por diante. Então, hoje em dia, a gente vê uma série de empresas explorando esse mercado off-site, porém, ainda tem muita oportunidade em relação a usar a customização aliada à industrialização. Isso pode ajudar muito a reduzir a complexidade na gestão desses portfólios dessas empresas. Então, a gente pode usar a modularidade, as plataformas, por exemplo, para alcançar algum grau de padronização desses produtos. E aliando isso à customização, que vai permitir que o cliente configure esse produto a partir de diferentes módulos que vão ser acoplados daqui a pouco a partes mais padronizadas desse produto. Então, nesse sentido, a gente tem a oportunidade, é como se a gente isolasse a complexidade que existe quando a gente deixa o cliente configurar o seu produto, mas a gente acaba trazendo essa complexidade para dentro do módulo específico. Então, a gente mantém boa parte do produto padronizado. E isso vai evitar muitas horas de trabalho de vários setores de uma empresa dessas, que tem um gasto absurdo com o desenvolvimento de produto. E então, se a gente tem uma certa repetição, padronização no que pode ser padronizado, isso representa uma economia para a empresa. E também a gente tem toda a melhoria contínua, o processo de aprendizado, a gente pode ir refinando aquela parte padronizada e o que precisa ser modificado para atender as diferentes demandas, a gente modifica isolando a complexidade dentro de um módulo, por exemplo. E permite que a gente tenha, isso vai permitir que a gente tenha daqui a pouco uma arquitetura mais modular e menos integral. E o que significa isso? E na arquitetura integral, uma alteração que eu faço no meu sistema tem um impacto em todas as outras partes. E na arquitetura modular, eu consigo tirar e colocar partes do meu produto por meio de algumas interfaces padronizadas, sem que isso afete todo o meu sistema. Então, nesse sentido, a industrialização, quando a gente alia com a estratégia de customização, com a modularidade, com as plataformas, pode trazer vantagens competitivas muito interessantes para a empresa. É um desafio grande para o desenvolvimento do produto, então tem que investir mais em desenvolvimento do produto, mas as vantagens são muito interessantes, muito promissoras. Então tem muita coisa que pode ser feita nesse sentido. Nossa, eu estou fazendo uma listinha aqui, Manuela, tanto assunto interessante aí que rende a partir da tua fala. Muito bom. Eu poderia passar aqui horas conversando com você, mas infelizmente a gente está chegando no final da nossa gravação. Eu gostaria de te agradecer imensamente a tua participação nesse episódio e abrir um espaço para você dar uma mensagem final às pessoas que estão nos escutando. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de conversar aqui com vocês hoje sobre a customização. Como eu falei, tem muitas oportunidades que as empresas podem explorar, as universidades, a pesquisa, também no sentido de comunicar essas possibilidades, como a gente está fazendo aqui hoje, né? E espero que a gente tenha conseguido despertar em cada um de vocês que nos acompanhou até aqui, nesse episódio, um olhar de curiosidade sobre esse tema. E eu me coloco à disposição para a gente conversar mais sobre isso, me busquem nas redes, que a gente se conecta, troca uma ideia, e eu também convido a todos para escutarem os demais podcasts do Em Construção com temas tão interessantes, então tem mais de 30 episódios aí para a gente explorar. Verdade, a gente tem muitos episódios e a partir dessa nossa conversa nós estaremos aí elencando alguns títulos, né? E para você que tem interesse em saber um pouco mais sobre inovação na construção, eu convido a todos para escutarem o 29º episódio com André Kinderé para falar sobre a aceleração das tecnologias digitais no canteiro, e o 32º episódio com Diego Mendes para falar sobre, e falou sobre, gestão data-driven na prática, levando a transformação digital da diretoria ao mestre de obras. E mais uma vez, obrigada pela participação. E você que nos escutou até o momento, nos siga nas nossas redes sociais, aí o @emconstrução.fg, e no Instagram da nossa parceira, @lacosse.fg, e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima.
em Construção, o seu podcast número 1 de engenharia civil.